Eu juro que esse vídeo não é uma teoria da conspiração. Esse vídeo é um desabafo sincero e uma leitura do cenário atual do mundo, e a real é que a gente está muito ferrado. Deixa eu contextualizar como era tudo isso antes da gente começar a se ferrar. Então vamos pensar aqui uma família tradicional que está dando certo, tá? Não vamos pensar na família de pobre, miserável, alguma coisa assim. Vamos pensar uma família tradicional que está dando certo. Lá em 1800, sei lá, a gente tem um homem que é masculino integralmente. Ele é forte, ele é protetor, ele é provedor, e ele é provedor e protetor de todas as partes da vida da família. Ele cuida dos filhos, ele ajuda a cuidar da casa. Claro, ele provavelmente nem sempre exerce funções como limpeza, cozinhar ou coisas do tipo, mas no geral ele vai fazer reparos na casa, construções, vai botar uma cerca, vai botar uma câmera, vai proteger a casa, ele vai pagar para sustentar a casa, pagar o aluguel, pagar as contas. Tem essa luzinha do negócio que está piscando aqui, mas não ligue. Vai pagar tudo, vai prover, vai sustentar, mas ele também vai sustentar a saúde da família, ele vai decidir por uma alimentação melhor, ele vai decidir que a família ela vai se esforçar para ter uma boa saúde, seguindo as melhores recomendações médicas que a época tem. Ele vai se esforçar para os filhos serem bem criados, ou seja, ele está cuidando da casa, da saúde do corpo, ele cuida da saúde mental, tentando manter a harmonia, ensinando valores e respeito, disciplina, foco, honestidade, esse tipo de coisa dentro da casa dele. Então ele está cuidando de todas as partes, protegendo. Ao mesmo tempo em que a sua mulher, ela está nutrindo aquilo que o homem semeou, porque o homem é o plantador e a mulher é a que cuida, então ela nutre. Então o homem, ele vai lá, ele planta todas essas coisas, planta saúde, exercício, boa alimentação, estudo, valores de bem, religião, o dinheiro na casa, e a mulher, ela cuida do lar, mantém a casa organizada, cuida das crianças, mantém tudo organizado, cuida do relacionamento, presta atenção na saúde, apoia as decisões que o marido faz. Então vamos pensar aqui nesse cenário idealizado bem bonitinho. Por que esse homem está provendo? Vamos pensar. Por que ele se dá o trabalho? Olha só. E o homem é machista, ele manda, todo mundo é financeiramente e emocionalmente dependente dele. Cara, ele está, literalmente, todos os dias, dando o melhor dele para a família dele. Ele trabalha o dia inteiro para poder sustentar essas pessoas. Provavelmente, para se sustentar sozinho, ele precisaria de menos. Menos trabalho, mais descanso, mais relaxamento. Mas ele trabalha, ele cuida, ele se esforça para guiar a família dentro daquele caminho que ele acha correto. Se ele toma algum erro, é ele que arca com as consequências e corrige. Então ele está arriscando a vida dele, porque se essa família deixasse ele, se essa família não provesse amor para ele, que motivação ele teria para continuar provendo? Por que ele não simplesmente para de trabalhar, joga os filhos e a mulher no olho da rua, eles que se ferrem para se sustentar sozinhos, ela que se ferre para não ser morta, não ser estuprada, assassinada, ela que se ferre, as crianças que se ferrem para crescer sem pai, não tô nem aí. Por que ele faz isso? Porque ele recebe algo em troca. Ele está cumprindo o papel dele de homem com o propósito dele. Ele está tendo amor e ele está construindo uma família, deixando um legado. Ele está construindo algo maior que ele e trabalhando para algo mais importante que ele. Por que ele faz isso? Porque a mulher dele está fornecendo coisas para ele que ele não encontra sozinho, como a delicadeza, a beleza. E eu não digo beleza só, ai meu Deus, ela é uma mulher bonita e ele está mantendo relação com ela. Não, cara, não é só isso. Ela adiciona beleza na vida. A mulher, ela cuida dos detalhes, cuida da comida, da alimentação, ela cuida de deixar a casa bonita e arrumada,
de fazer surpresas, de pensar no amor e no romance da relação, de se conectar com Deus para trazer para casa essa coisa pura, bonita, enfim. A mulher está cumprindo o papel dela e isso motiva o homem a cumprir o papel dele, o que permite a mulher poder cumprir o papel dela, porque ela está segura e protegida, logo ela pode se abrir e ser vulnerável, já que ela não precisa de uma armadura porque tem alguém protegendo ela. E o homem tem acesso a essa joia que tem dentro da mulher porque ele está cumprindo o papel dele de proteger e prover para ela, ao invés de deixar todo mundo se ferrar sozinho, o que ele também pode fazer. E tudo isso está indo muito bem até que chegou a Segunda Guerra Mundial. Teve a primeira também, mas vamos focar aqui na segunda. Chegou a guerra. E na guerra a gente tem soldados homens, né? Vocês sabem que é muito, muito raro ter soldados mulheres, isso é uma coisa mais atual e ainda assim é raro. Então são soldados homens. O que acontece? Os homens são tirados da casa e mandados para a batalha, para a guerra, para a luta. As mulheres ficaram sem os homens em casa. Logo, as mulheres começaram a precisar encontrar outras formas de manter a sociedade na ausência dos homens, de continuar criando os filhos, mas de também sustentar o lar, porque eles estavam longe, estavam na guerra. Então as mulheres precisaram começar a ser um pouco independentes. Lembra do que eu falei? Ela estava podendo ser vulnerável porque ela era protegida. Não estou mais protegido, agora eu preciso me proteger porque a proteção é necessária. Logo ela bota uma armadura e se fechou. Fechou a preciosidade dela, que é a feminilidade. Fechou, beleza. A partir do momento que fechou, que ela botou a armadura, ela começou a se masculinizar porque ela precisou ter partes da energia masculina, que é o trabalho, a parte de prover e de proteger, porque ainda tem dependentes dela, que são as crianças, e o homem não está mais lá para proteger e cuidar, agora é papel dela. Então agora ela começa a cuidar das crianças, ok? Então já começou com a mulher ficando um pouco mais masculina. Mas lembrando, toda relação tem 100% de masculinidade e 100% de feminilidade. Se a mulher começa a ter um pouco de masculinidade, ela automaticamente tira esse mesmo pouco da masculinidade do homem e ele absorve a feminilidade que ela deixou de lado. Então, se era 100% de feminino e 100% de masculino, ela começou a ser 10% masculino. Ele passa a ser 90% masculino e 10% de feminilidade ele pega dela. É assim que funciona. E sempre que qualquer um trocar, vai trocar. Se o homem decide que ele vai ser 5% mais masculino, ele pega dela, ela é 5% menos. E ele entrega 5% de feminilidade para ela. Então sempre vai ter essa relação de 100%, 100% entre os dois. Ok? Só que acontece, beleza, tem a guerra, as mulheres precisam ficar mais masculinas, ok. Acabou a guerra, muitos homens morreram na guerra, então muitos não puderam voltar para seus lares. As crianças começaram a crescer sem pais. E as que estavam crescendo com os pais, muitas tiveram pais que estavam na sua masculinidade sombra, que é a masculinidade agressiva. Então, a mulher, ela tem a feminilidade, que é frágil e bela. Ela adiciona beleza na vida. E beleza, cara, a gente precisa de beleza para viver, esse é o fato. Ela adiciona beleza na vida, porém ela é frágil e precisa ser protegida. E o homem, ele é forte e ele tem que proteger. Porém, a sombra da mulher não tem a beleza, tem só a fragilidade, é apenas frágil. E a sombra do homem só tem a força, mas não tem a proteção, então começa a ser agressivo. Então, alguns dos homens voltaram com traumas por causa da guerra e começaram a ser apenas a masculinidade sombra. Assim, as crianças ou começam a crescer um pouquinho distorcidas de como é ser homem, ou, pior ainda, elas crescem sem o pai. E meninas crescendo sem o pai, elas vão se inspirar na mãe. Lógico. Só que a mãe, sem pai,
ela obviamente precisa ser mais masculina para manter a estrutura da casa. Alguém tem que prover e proteger. Então, a menina aprende como ser mulher com uma mulher que está masculinizada. Logo, ela aprende a ser uma mulher masculinizada. E o homem, bom, o homem não tem a figura masculina ideal para ensinar ele como ser homem. Ele vai se inspirar em algum homem, mas ele não tem um homem para se inspirar. Então, ele acaba crescendo sem saber como ser homem. Vamos uma geração para frente. E essa independência que as mulheres adquiriram se tornou na luta feminista pelos direitos iguais. Tudo certo, beleza. Direitos iguais. Porém, sempre devemos lembrar que direitos acarretam deveres, certo? Você tem direito à liberdade, desde que você não cometa crimes. É um dever. Você tem direito a um salário, desde que você trabalhe. Tem um dever e um direito. Então, para ter direitos, você precisa também ter deveres. Então, as mulheres, em troca desses direitos, elas cederam ter mais deveres. Deveres que estavam, geralmente, nos papéis masculinos, que são deveres dentro da sociedade e não só dentro da casa e do lar. Ok? Beleza. Só que, com esse avanço, nós temos mulheres mais masculinizadas e temos homens que não aprenderam a ser homens. Logo, homens mais feminizados. As mulheres insatisfeitas com esses homens começam a aproveitar esse caminho de independência para adentrar um pouco do lado sombra masculino. Porque, vamos aprender mais um conceito aqui, sempre que uma mulher tiver um lado masculino, ela vai ter o lado sombra masculino. E o homem no lado feminino tem só o lado sombra feminino. Então, a mulher, quando está com a energia masculina, ela não é protetora e provedora para os outros. Ela só é forte. Então, ela só sabe trabalhar, mas ela é agressiva. Ela trabalha para ela e ela é agressiva. O homem feminino, ele não traz beleza para a vida. Ele só é fraco, porque ele está frágil. Então, nessa relação, eu entendo as mulheres de não quererem esses homens. Porque não são homens fortes. E mulheres precisam de homens fortes para poder exercer sua feminilidade, para poder exercer sua beleza no mundo. Já os homens femininos, os homens frágeis, eles não aprenderam alguns valores masculinos essenciais. Valores que um cara como esse daqui, Marco Aurélio, com certeza teria. Que é disciplina, autocontrole, propósito, foco, esse tipo de coisa. E na ausência de tais valores positivos, o homem acaba tendo vícios. Por quê? Esses valores positivos também são conhecidos como virtudes. Se você aprende sobre coragem, você tem coragem, você é virtuoso. Então, você não sendo um homem virtuoso, você cai nos vícios. É vício ou virtude, não tem outro caminho. Se tu não tá virtuoso, tu tá no vício. E os vícios provavelmente vão incluir sexo rápido. Por quê? Porque agora isso é possível, já que a revolução das mulheres trouxe junto o abono da estrutura familiar e religiosa antiga. E eu falo religiosa não porque, meu Deus, a religião é a base de tudo, as pessoas precisam de religião. Não. Mas a religião trazia uma estrutura familiar que foi feita para ser assim. E eu não digo falando Deus nos fez assim, eu digo falando a gente evoluiu dessa forma, a gente precisa da união entre o homem e a mulher. Eles foram criados para isso, senão não existiria masculino e feminino. Os chineses já sabem isso há uns 5.000 anos, pelo menos. Então, a partir do momento que tu tem esses homens e que o sexo rápido e fútil e líquido, ele é permitido, por quê? Porque o divórcio foi liberado. Cara, o divórcio foi liberado nessa era feminista da geração passada, retrasada. E além do divórcio ser liberado, ou seja, tu casava, tu não precisava ficar com a pessoa para sempre, tu não precisava esperar o casamento para transar por causa da revolução que as juventudes fizeram. E eu entendo a necessidade de uma revolução, porque a gente tinha acabado de passar pelo nazismo, então
As figuras tradicionais estavam associadas a algo extremamente negativo e por isso a gente precisava de uma revolução para reequilibrar as coisas. Então teve revolução e agora tu não precisa mais casar para fazer sexo, tu pode se divorciar se quiser e o pior de tudo, o Estado reconhece que as mulheres precisam ser protegidas. Logo, no divórcio, as mulheres são extremamente beneficiadas e o homem se ferra. A mulher vai ganhar metade dos bens do cara, ou todos. Ela vai ganhar o direito aos filhos e ele não. E ela vai ganhar pensão pelo resto da vida. O homem, ele vai perder uma parte do poder de fazer dinheiro dele pelo resto da vida, porque sempre que ele fizer um dinheiro, mesmo que ele não esteja mais com aquela mulher, mesmo que aquela mulher que largou ele, mesmo que aquela mulher seja um traste, um porre, e ele agora esteja com uma nova mulher, com uma nova família, mesmo que ela tenha enganado ele ou que ela tenha feito o comportamento de risco e idiota de uma mulher infantil, de fazer sexo sem camisinha com um estranho, e aí engravidou, ele vai pagar por isso, pelo resto da vida. Ele vai perder metade de tudo que ele tiver conquistado. Se ele conheceu ela com 20 anos e com 50, depois de passar 30 anos trabalhando, lembra? Tu provavelmente vai passar 40 ou 50 anos no máximo podendo trabalhar. Ele passou 30, mais da metade do trabalho que ele pode exercer na vida trabalhando. E juntando recursos, trabalhando e não gastando tudo, sendo disciplinado, sendo um homem honrado, sustentando a família, provendo. E aí a mulher de repente tem uma crise de meia-idade e decide largar ele. Lamento, metade de tudo que tu construiu vai embora junto com a pessoa que tu amou e que tu lutou a vida inteira para poder construir algo ao lado dela, porque ela tem uma crise de meia-idade, agora ela tá a fim de sair para se descobrir e entender o que ela quer de verdade. Lamento, se ferrou. Tu não tem mais acesso aos teus filhos, ou seja, o legado da tua vida, aquilo pelo qual tu foi feito no mundo para exercer, tu acabou de perder. Por isso, muitos homens chegaram à conclusão de que não vale a pena ter um relacionamento sério. Você quer fazer um filho? Congela esperma, faz inseminação artificial com uma barriga de aluguel. Pagou, tá ali teu filho. Ou adota. Você quer sexo? Contrata uma prostituta, uma acompanhante de luxo, se tu tiver mais dinheiro. Ou simplesmente vai no Tinder, um aplicativo, tu baixa no teu celular, não precisa nem sair de casa, tu pega no teu bolso, baixa no teu celular, clica ali, seleciona, paga uma janta vai sair o quê? 100, 200 reais? 200 reais, e aí tu vai ter uma noite de sexo. Mais ou menos a mesma coisa que pagar uma prostituta, só que com preliminares a mais. O que mais que tem pra te oferecer na tua vida? Ah, tu queria um relacionamento com companheirismo para ter uma mulher do teu lado a vida inteira. Tu não sabe se vale a pena. Pode ser que tu perca a tua renda, tu perca teu dinheiro, pode ser que tu perca todos os teus bens, pode ser que tu seja traído, pode ser que essa mulher não queira mais ficar contigo do nada. Se é pra ficar num relacionamento e a mulher te tirar todo o dinheiro que tu tem, é melhor ficar com o dinheiro agora e gastar uma parte dele para ter acesso às coisas que essa mulher poderia te fornecer. Esse é o pensamento de muitos homens. E a culpa não é deles. A culpa é das mulheres. Porque a partir do momento que o homem não tem segurança no relacionamento, de que aquela mulher vai ficar com ele, vai amar ele não tem o porquê sustentar ela e prover para ela. Ele não tem motivo. Lembra? O que motiva o homem a prover e proteger a mulher é que ela adiciona beleza na vida dele. Ela está ali para ele, ela adiciona amor. O homem, na estrutura do casamento original, religioso, casou e não divorcia. Então, eu vou ter acesso a essa mulher pro resto da vida. Eu não preciso de outras, eu vou ter acesso a essa. Eu vou prover para essa, eu vou trabalhar para essa. De bom grado. Agora pensa comigo. Tu é o homem. Aquela mulher ali é tua.
ela te ama, ela vai estar contigo pelo resto da vida e tu sabe disso. Tu se sente seguro no relacionamento. De bom grado tu vai trabalhar para sustentar ela. Agora, aquela é uma mulher agressiva, masculinizada, que nem adiciona beleza na tua vida, e de repente ela te larga porque ela tem uma crise, de meia-idade e quer se descobrir, ou ela simplesmente cansou de ti, enjoou de ti. Agora tu vai ter que dar uma parte do dinheiro que tu trabalha durante o mês, todos os meses para ela pelo resto da tua vida. Tu tá motivado a trabalhar sabendo que tu nem vai receber tanto dinheiro assim e é para uma pessoa que não se importa contigo que tá indo esse dinheiro? Os homens não vão ter vontade de trabalhar dessa forma. Claro que aqui eu estou pegando a média. Isso aqui é genérico. Os problemas não acabam por aí. Nessa situação onde muitos homens não querem mais um relacionamento sério, porque não vale a pena para eles na sociedade atual, porque ele só vai fornecer segurança para uma mulher se ele também tiver segurança. Se ele não está seguro naquela relação, de que ele vai ser amado e de que aquela relação vai continuar ali, por que ele vai deixar ela segura, protegendo e provendo ela? Provendo para ela? Por quê? Não vale a pena. E por isso muitos homens abandonam os relacionamentos. E acabam muitas vezes fazendo filhos e sendo pais ausentes. Abandonando, desistindo. E aí quando o homem é um pai ausente, o menino cresce sem pai e se torna um homem afeminado que vai fazer a mesma coisa. A menina cresce uma mulher masculinizada porque ela só tem a mãe e ela vai seguir o mesmo passo e vai sofrer a mesma coisa. Porque não pensa que só porque a mulher está tendo acesso ao dinheiro sem precisar ter um relacionamento sério com o cara, que ela tem agora o poder de trabalhar para se sustentar se ela quiser, que ela agora pode ficar sozinha e seguir o próprio caminho, que ela nem precisa ter filhos se ela não quiser na sociedade atual, que ela não está sofrendo. Ela pode achar que está bem. Mas da mesma forma que o homem que tem acesso ao sexo liberado com quantas mulheres ele quiser e não precisa estar no relacionamento sério, ele acha que está bem e está curtindo e está se divertindo, e a mulher acha que está feliz, que ela é livre e independente, está tudo errado. Porque não é que a mulher ela só vai acessar a vulnerabilidade, a feminilidade, a beleza dela quando ela estiver protegida por outra pessoa para agregar essa beleza para o mundo. Aquela beleza é para ela também, a feminilidade é para ela, a espiritualidade é para ela, ela precisa disso também para se sentir completa. Da mesma forma que o homem nunca vai estar completo sem estar cumprindo o propósito dele. O propósito dele é trabalhar, é construir um legado, e legado exige família, e uma família exige um relacionamento sério. Porém, o relacionamento sério ele precisa ser seguro, senão não vale a pena. E aí a gente entra num looping. E aí a gente volta para aquela frase de tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis. A guerra foi um tempo difícil. Precisou de homens muito fortes para largarem as suas famílias e irem lá lutar na guerra. E esses homens venceram a guerra e criou um tempo moderno que é muito bom. A gente tem conforto, a gente tem tecnologia, a gente tem uma economia melhor, menos gente pobre, melhor qualidade de vida, alimentação abundante, menos pessoas morrendo de fome, menos pessoas morrendo de doença, mais acesso à educação, a gente tem casas melhores, transporte mais rápido, mais facilidade, mais conforto, mais acesso a tudo. Todo mundo consegue ter mais dinheiro mais fácil. A chance de escalar na sociedade com empreendedorismo é muito mais fácil hoje do que jamais foi na humanidade. Tempos fáceis.
criaram homens fracos. E esses homens fracos, de uma geração atrás, começou 2 gerações atrás, multiplicou na próxima e hoje está pior e agora está ficando pior ainda. E esses homens fracos criaram novos tempos difíceis. Esses homens, no sentido de gênero, mas não no sentido profundo da palavra, porque são apenas meninos adultos, que não têm coragem e culhão de aguentar um relacionamento sério só porque ele tem chance de não dar certo, não tem coragem de criar os próprios filhos e se tornam pais ausentes que abandonam as crianças. Homens fracos. Fracos. Não é porque as mulheres estão mais masculinas, porque as mulheres tomaram espaço no mercado de trabalho, porque as mulheres têm mais acesso a benefícios pelo governo, que elas têm direito ao divórcio, que agora é mais arriscado e mais difícil construir uma relação, que isso é desculpa para tu amarelar. É um homem fraco o homem que está fazendo isso. E esses homens fracos criaram novos tempos difíceis. E agora eu vou começar a piorar cada vez mais a situação. A mídia. A mídia percebeu já esse padrão e ela começou a fazer coisas com as quais nós vamos nos identificar, porque nós interagimos, engajamos e, obviamente, fazemos lucrar as empresas que nos dão interação, que a gente dá interação e engajamento, quando a gente tem conexão com elas. Então, se a gente se sente conectado, a gente dá lucro. Por isso, as empresas vão fazer coisas com as quais a gente se conecte. E a gente se conecta com aquilo com que a gente se identifica, e a gente se identifica com aquilo com que é parecido conosco. Portanto, a mídia começou a fazer coisas e elementos para divulgar dentro da nossa cultura que são parecidos com como a sociedade está. E é por isso que a gente vê homens fracos na mídia, porque a mídia está propagando coisas com as quais os homens fracos modernos vão se identificar. E é por isso que nós vemos que, se tu olhar lá, primeiro filme do Homem de Ferro, primeiro filme do Capitão América e olhar os últimos filmes da Marvel, tu vai ver um homem que é trabalhador, que provê, que sustenta, que enfrenta os problemas, que enfrenta os desafios com resiliência, com coragem, com honestidade, com honra. E hoje tu vê ali o Thor bêbado, gordo, preguiçoso. Freaking Thor, cara. Mostra isso pra um viking. Ele te dá um soco na cara, te desmonta na porrada, por tu estar ofendendo o deus mais forte, másculo e brabo de toda a cultura deles. Botando um cara gordo, preguiçoso, sedentário, que agora cede o lugar dele para a Thor, a nova deusa que vai tomar conta do lugar. Ela, mulher, tá indo para a batalha, tá lutando, tá protegendo, tá sendo forte. Estão mostrando uma mulher forte, estão mostrando um homem fraco. Olha o último filme dos Guardiões da Galáxia. Eu olhei esses dias e eu fiquei apavorado. Cara, Peter Quill, bêbado, preguiçoso, nada líder. Cara, nada líder. Ele tá ali sendo um tripulante como qualquer outro. Ele não tá sendo líder. Frágil, fraco, bobo, infantil, fazendo piada, chorando pela ex. Chorando pela ex, cara, por favor, tu tem 13 anos. Vamos lá, né? Aí chega lá na luta, ai não, vamos ser gentis, vamos ser honrados, vamos respeitar. Deixa eu dar em cima dessa mulher aqui, na frente da outra mulher que eu quero ficar, que é a minha ex. 13 anos, né? Vamos concordar. E aí ela rosna, cara, igual um cachorro, um animal de tão agressivo. Ou seja, literalmente a mulher está tão agressiva que ela rosna. A gente consegue entender isso? Só imagina que tu tá caminhando na rua, assim, tu tá num shopping e do nada tu vê uma mulher rosnando. Tipo, que isso, cara? Que mundo é esse? A mulher literalmente está imitando o comportamento agressivo de um animal irracional, sem cérebro direito, sem cabeça para pensar,
de tão agressiva que ela tá. Aí ela vai lá, manda calar a boca, ela pega uma arma, aponta para a cabeça das pessoas, ameaça, quer matar todo mundo. Ou seja, ela toma conta da situação, ela comanda, ela lidera, e ela tá liderando isso sendo forte, porém agressiva e não protetora, não honrada. A mulher, ela não tem as virtudes masculinas quando ela está exercendo o papel masculino. Ela é só o lado sombra. Então nós temos ali um homem frágil, fraco, que parece um adolescente, um babuíno bêbado, que não tem a menor ideia do que ele está fazendo, passando vergonha. E aí a gente tem uma mulher extremamente agressiva liderando e comandando a situação. Cara, se tu perguntar para qualquer adulto, tipo, qualquer mesmo, até quem tem consciência disso que eu tô falando, é a seguinte pergunta: tu acha que é positivo para um menino, um garoto jovem, se inspirar em um super-herói? Sim, é óbvio que sim. Super-herói, ele foi feito para ser o auge de alguém bom, honrado, maravilhoso, magnífico. Um super-herói, ele deve expressar alguma característica positiva e boa. E aí tu fala, beleza, então é bom se inspirar em super-heróis. Mas olha como é que estão os super-heróis que os meninos estão se inspirando. Aí o cara cresce um adolescente burro, idiota, um adulto que parece um adolescente, na verdade, que fica bêbado, que é preguiçoso, que é macio, manso, fraco, frágil, corre atrás de ex, é preguiçoso. E tu desenvolve uma mulher que está se inspirando na super-heroína, e a super-heroína, ela não é bela e corajosa e caridosa. Não, cara, não é uma Madre Teresa que ela está se inspirando. Ela está se inspirando numa Gamora que está rosnando, apontando arma para a cabeça dos outros, está se jogando no meio. Tu percebeu? Ela faz parte dos saqueadores e ela acha que aquela é a família dela e é por opção. O Peter Quill, ele fez parte antes, mas porque ele foi sequestrado e não tinha opção. Ela tinha opção. Ela está ali no meio de uma gangue de criminosos, saqueadores igual ladrões, grupo dos saqueadores igual gangue. Ela está se jogando numa gangue. E aí tem um monte de alienígena, ou seja, tipo um monte de cara abraçando ela e agarrando ela depois, quando acaba o filme. E ela volta para a família dela. Desculpa, mas se tu é um pai ou uma mãe, vai doer falar isso, mas eu gostaria de ouvir isso. Se tu tá deixando a tua filha de 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, ver esses filmes, provavelmente na adolescência ela vai ser bêbada ou drogada, funkeira, e vai estar indo pra favela sentar em bandido. Se tu é um pai, não um cara que gozou dentro e largou, mas e foi embora, mas um pai. Tu quer ver a tua filha cercada de bandido marginal e maloqueiro usando substâncias químicas que vão ferrar o desenvolvimento do cérebro dela? Porque ela acha que isso é o que uma super-heroína faz? Aí depois ela, sei lá, pinta o cabelo de colorido, raspa metade, começa a ser extremista, fica super agressiva com todo mundo, engravida e larga o cara porque tá tudo bem se divorciar, tá tudo bem ser uma mulher sozinha. Aí nunca constrói um relacionamento e nos 30 e poucos anos ela só tem gato ou cachorro em casa, não consegue ter um relacionamento sério com ninguém, é gorda, obviamente, porque não é virtuosa, não cuida da saúde, acha que tá certa e que o mundo tá errado e vai morrer assim sozinha. Essa é a realidade que tu quer pra tua filha? E o teu filho, digamos, seja um homem. Teu filho tá vendo isso, ele vai ser um bundão fraco que não consegue trabalhar, ter um relacionamento sério e sustentar uma mulher. Ele vai ficar, sei lá, fumando um pendrive, usando maconha,
bebendo, comendo fast food e procurando no Tinder mais uma gorda de cabelo colorido para tentar ter 15 segundos de prazer. Depois jogar videogame e bater uma para um desenho. Porque é muito difícil ter um relacionamento sério, é muito difícil casar e é muito arriscado, porque pode divorciar, ela pode tirar todos os teus bens. E também trabalhar não é tão preciso, porque essa cultura moderna ela é muito apressada, estressada, tem que relaxar, tem que ter mais equilíbrio, não precisa trabalhar tanto. Desculpa, cara, mas essa é a realidade. É isso é o que a mídia está fazendo com a gente, porque eles estão basicamente replicando a estrutura que a sociedade já montou devido a todos esses fatores que eu trouxe antes. E eu vou continuar piorando. Então esse vídeo é difícil de engolir, de passar na garganta, né? Mas faz parte. Além de tudo isso, tem várias coisas na sociedade que estão enfraquecendo os homens. Por quê? Lembra que tempos fáceis criam homens fracos? Por que isso acontece? Vou te explicar. Lembra que ou você é virtuoso ou você está nos vícios? Então, os homens não estão sendo virtuosos e eles estão indo para os vícios. Porque hoje ter vícios é mais fácil do que nunca. TikTok, Reels, Shorts. Primeiro que esses tipos de conteúdo rápido eles estão ferrando o sistema dopaminérgico dos homens e dos jovens em geral, mulheres também, o que impede que consigam ter atenção, focar, se concentrar, impede que eles consigam ter prazer na vida, vai começar a desenvolver depressão e ansiedade. Sem falar que TikTok geralmente é mulher gostosa mostrando a bunda e o peito e dançando. Isso é a maior parte do conteúdo que tem lá, porque é o que dá like. E aí vai fazer o quê? Vai criar o cara, fazendo com que ele tenha um grande gatilho para se masturbar, ele vai lá ver pornografia, vai baixar um Tinder, vai baixar um OnlyFans. E ele vai perder a noção da realidade, não vai conseguir ter uma relação sexual com uma parceira, não vai conseguir manter uma relação com uma parceira de longo prazo, porque o sistema dele está todo desregulado. Isso se ele não cair em vícios piores ainda, como, por exemplo, tigrinho, ou outras casas de aposta, algo assim, que é um vício totalmente dopaminérgico, que ferra o sistema atencional, causa ansiedade, causa depressão. Inclusive, jogos de aposta é um grande índice de aumento de taxa de suicídio, tá? Então a pessoa pode se matar porque além de ferrar toda a vida dela, desenvolver depressão, ansiedade, ela ainda perde dinheiro. Então, tem isso, aí tem refrigerante, salgadinho, biscoitinho, hambúrguer, pizza, cachorro-quente, bolo, chocolate, blá blá blá, e um monte de comida cheia de gordura, ultraprocessada, cheia de açúcar, hipercalórica, e aí vai desenvolvendo obesidade, vai desenvolvendo inflamação, vai desenvolvendo diabetes, vai desenvolvendo pressão alta, problema cardíaco, vai ferrando a microbiota intestinal e corpo e mente funcionam juntos. Ferrou o corpo, ferrou a mente. Uma pessoa que está comendo tudo errado, ela é incapaz de se tornar uma pessoa virtuosa. Incapaz. Incapaz. Se tu é gordo, porque você está comendo só besteira e não se alimenta com comida de verdade, apenas comida ultraprocessada, rica em açúcar e gordura, você é incapaz de se tornar uma pessoa virtuosa. Por quê? Porque o seu sistema do corpo regula sua mente também. E o seu corpo está ferrado. Logo, sua mente também está ferrada. Sua cabeça está ferrada. Teu cérebro é incapaz de conseguir exercer os comportamentos, os hábitos corretos. Você se torna frágil, você se torna fraco.
Então, o conforto e a facilidade que a nossa sociedade criou faz com que os homens adquiram vícios, e homens viciados são homens fracos. A mídia promove na nossa cultura que é legal e é correto e é normal, esse é o maior problema, é normal ser um homem fraco ou uma mulher masculinizada. E lembra, é um homem na sombra do feminino e uma mulher na sombra do masculino. Nenhum deles com... Tu não consegue exercer o papel oposto ao que tu foi feito para servir se tu tá no gênero contrário. Se tu é homem, tu consegue exercer a masculinidade perfeitamente, mas tu não consegue exercer a feminilidade da forma certa. Se tu é mulher, tu não consegue exercer a masculinidade da forma certa. Só a feminilidade tu consegue exercer da forma certa. Um homem nunca vai suprir uma mulher feminina sendo feminino. E uma mulher nunca vai suprir um homem masculino sendo masculina. A mulher precisa ser feminina e o homem masculino. Os dois no lado luz da sua parte. Então, nossa cultura promove isso, nossa sociedade, nossa estrutura social e conforto promovem isso. E aí que a gente está ferrado. E agora entra uma parte que não é o meu foco aqui, essa nova parte que eu vou entrar agora, que é a política, mas é de se atentar também. A partir do momento que a sociedade está criando homens fracos, pensa comigo, presta atenção que agora o teu cérebro explode. Se a sociedade está criando, eu vou até pegar isso aqui para falar melhor. Se a sociedade está criando homens fracos, como é que vai montar um exército se os homens são fracos? E aí tu até pode me dizer, mas os homens do exército eles não são fracos, eles são fortes. A maioria é fraco, sim, tu tá errado, mas concordo, existem muitos homens que são fortes e estão no exército, então muitos homens do exército são homens fortes. Porém, se a média da sociedade são homens fracos, os homens fortes eles são mais fortes que esses homens fracos. Porém, se a sociedade inteira de homens fosse forte, os homens do exército eles seriam mais fortes ainda do que esses homens fortes. Então, mesmo que tenham homens fortes no exército, os homens fortes do exército eles são mais fracos do que eles poderiam ser. E ainda assim, nem todos eles são fortes, muitos são fracos sim. Então, como que tu monta um exército se todos os homens são fracos? Tu monta um exército fraco. E aí eu me cago, cara, porque o primeiro país que perceber isso e voltar a promover uma cultura tradicional que promova homens fortes, não vai ter concorrência porque os outros países estão cheios de exércitos de homens fracos, de bunda moles, de homens frágeis. Cara, tem país que tem mulher no exército. E aí eu te digo, um país cujos homens do exército são fracos, o líder deles é um palhaço. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Cara, países mais tradicionalistas, como por exemplo a China ou a Rússia, provavelmente ou já perceberam e a gente tá ferrado, ou vão perceber isso logo. Opa! Mas a Rússia ela já não atacou um outro país cujo presidente ele era um comediante, um palhaço? A Rússia é um país tradicionalista, ortodoxo. A gente tá ferrado, cara, porque esses países tradicionalistas que mantêm os homens sendo homens fortes, se eles quiserem bater de frente com os exércitos dos países que os homens são todos fracos da sociedade, não precisa de bomba atômica. A gente tá tudo ferrado. Essa é a realidade.
Cara, eu não queria fazer um vídeo só desesperançoso, mas não tem muito o que falar, cara. É desesperador isso. Essa é a verdade. A gente tá ferrado porque uma sequência de acontecimentos. Vamos lá. Guerra. Pais mortos igual pais ausentes. Pais agressivos igual masculinidade sombra sendo propagada para as próximas gerações. Mulheres independentes. Mais feminismo, mais legalização do divórcio, mais revolução da juventude que largou um pouco de mão a religião, igual estrutura familiar comprometida, igual homens seguindo seu próprio caminho e mulheres seguindo seu próprio caminho, igual famílias separadas, volta, famílias separadas, igual crianças crescendo sem pai e crianças crescendo com mães masculinas, cada um no seu lado sombra do gênero oposto. Então, pais que estão no lado sombra feminino e mães que estão no lado sombra masculino. Mulheres crescendo masculinizadas no lado sombra, homens crescendo feminilizados no lado sombra, mídia propagando isso, redes sociais, comida processada, vício e fácil acesso a vício, fazendo os homens fracos ficarem mais viciados e menos virtuosos, incapazes de se tornarem homens fortes. E isso continua se propagando. A minha única esperança é o final do ditado. Homens fortes, tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis, e nós estamos vivendo tempos difíceis. Tudo isso está ferrando a nossa sociedade. Mas a esperança é que tempos difíceis criam homens fortes, lembra? Então, talvez o desfecho disso seja uma nova guerra. Pode ser, quem sabe? Será que a Rússia vai atacar mais um país? Será que a China vai atacar Taiwan? Mas, tendo uma guerra entre nações ou não, a gente está vivendo uma guerra interna. Uma guerra contra essa cultura, uma guerra contra a mídia, uma guerra contra a falta de propósito. E eu vou dizer, ainda não posso dizer que eu sou um homem completamente forte. Um homem 100% masculino no seu lado luz masculino por completo. Eu ainda estou um pouco na feminilidade do lado sombra, isso não é bom. Mas eu tenho um culhão de admitir isso. E eu também tenho o dever e a resiliência e a disciplina para encarar a realidade, encarar que eu tô ferrado e me esforçar ao máximo. Já tô há anos nesse caminho, eu tô me esforçando cada vez mais e eu tô cada dia mais perto. Nossa, quando eu comecei eu tava tão longe, mas eu tô cada dia mais perto e eu vou chegar lá. Eu vou me tornar um homem 100% masculino, um homem forte, um homem que a nossa sociedade precisa. E tem outros homens que se apavoraram porque conseguiram ler esse cenário atual e estão lutando. Estão lutando para se tornarem homens fortes. Homens que perceberam que a sociedade, a cultura e o mundo moderno em si, com toda a tecnologia e fácil acesso, mais essa mídia e a consequência de gerações que veio se seguindo, muitos já reconheceram que se tornaram homens fracos e homens afeminados devido a esses erros e estão buscando lutar para se tornarem homens fortes. E sabe como é que uma mulher se torna feminina? Ah, essa parte é tão linda. Uma mulher, ela precisa ser protegida e precisa que alguém proveja para ela ser feminina, para ela poder ser vulnerável. E graças a isso, alguns homens fortes conseguiram ter um relacionamento, manter ele, fazer filhos, e eles tiveram filhas. E eles educaram essas filhas corretamente para elas serem mulheres femininas, delicadas,
eles protegem, eles provêm elas, até que elas encontrem o homem certo para eles entregarem ela no braço deles, para que ele comece a prover e proteger para ela, um homem masculino. Então, o homem, quando ele é masculino, ele planta a semente da mulher feminina no mundo. Literalmente. O papel do homem é o semeador. E aquela mulher, aquela menina, aquela filha dele, ela vai cultivar isso para a próxima geração, porque ela é quem nutre. Então existem muitos homens já que aprenderam que a sociedade tornou eles femininos e frágeis e fracos e estão lutando para serem homens masculinos no lado luz e não no lado sombra, e fortes por completo para poder restabelecer a sociedade, começar a plantar legado, plantar propósito, plantar virtudes, destruir os vícios, porque o homem também tem o papel de destruir, por isso que ele pode ser agressivo, porque ele pode atacar, e de plantar novas mulheres femininas no mundo de forma literal. Então tem outros homens que estão começando a acordar porque a gente entra em desespero. O homem, na falta da sua masculinidade, ele não tem propósito. E o homem sem propósito, cara, não funciona, entendeu? Ele entra em desespero, ele fica depressivo, ele não funciona. Porque todos os homens que nasceram para esse papel, pode ser que tenha algum que se recuse a adentrar nessa parte da sociedade. Mas o homem guerreiro, sobre condições pacíficas, ataca a si mesmo. Então o homem, quando ele não está masculino no seu lado luz, quando ele não é um homem forte, um homem masculino, ele começa a se autodestruir. Isso dói. O homem faz muitas coisas que se autodestrói, ele ataca a si mesmo. Toda agressividade, poder de destruição, ele usa contra si, porque ele está sob condições pacíficas. Sem um inimigo, sem uma meta, um objetivo, uma goal, um propósito. E esses homens que começaram, assim como eu, a perceber essa falta de propósito, a sentir dor com essa autodestruição e quiseram buscar algo diferente, eles começaram a se tornar homens mais masculinos e estão correndo atrás desse caminho. Então eu imagino que esses tempos difíceis que estamos vivendo, eles podem estar começando a criar homens fortes, novos, porque são homens que estão lutando para serem homens masculinos para reconstruir a sociedade. Então sim, esse vídeo é meio desesperador porque a gente se ferrou e um monte de coisa fez com que a gente esteja em tempos difíceis com homens fracos e mulheres masculinas. Mas eu acredito que talvez esses tempos difíceis possam estar gerando novos homens fortes. Porque é o que está acontecendo comigo, eu estou vendo acontecer com alguns outros homens. Espero que isso pelo menos possa trazer algum pouco de esperança para você. E se tu não tiver esperança, então baixa a cabeça e corre atrás de corrigir o problema tu mesmo. Se tu acha que não tem solução, que não vai se consertar, tenta tu resolver. Eu tô tentando. Eu li o cenário é desesperador, a situação é uma merda, a sociedade tá uma horrível. Parece que vai melhorar? Não, não parece. Então eu abaixei a cabeça e comecei a trabalhar eu. Primeiro eu me conserto, me arrumo, já estou há alguns anos nessa caminhada, então agora eu começo a tentar ajudar outros homens. Cheguei aqui para falar isso para você. Espero que isso possa te ajudar. Então, acha que tá difícil? Abaixa a cabeça e começa a trabalhar. Muito obrigado por assistir até aqui. E por favor, me ajude a consertar essa sociedade. Tá uma droga. Precisamos de homens. Se você for um homem e quiser conversar comigo mesmo, comenta aqui embaixo pra gente conversar sobre essa situação e talvez tu possa me direcionar como a gente pode trabalhar melhor para resolver esses problemas, ou tu possa pedir um direcionamento para mim, se tu estiver na minha frente. Tu
pode me ajudar, e se tu não estiver na minha frente, eu posso te ajudar, porque eu já estou um tempo nesse caminho. Vamos se unir porque a gente precisa. Precisa. Obrigado por assistir até aqui.